Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus irmãos dos dois lados da vida. Sejam todos bem-vindos, quem já chegou, quem ainda vai chegar, né? Aqui, já no estúdio, nós já estamos aqui com essa equipe, né? Aqui estou eu, temos o Antônio, temos João Santana, que eu chamo de padrinho desse estudo, temos a Claudinha, Marcinha querida, temos Valéria, né? Hoje eu ainda estava esperando aqui, nós estamos, né? A presença também aqui no estúdio da Adriana e também da Bárbara, mas se não for dessa vez, fica para a próxima. Então, vamos cumprimentar, né, quem já está por aqui. E primeiro nós temos a Adriana. A Adriana dando boa noite a todos, boas vibrações para todos nós que estamos no estúdio, quem não está no estúdio também, né? É sempre nós juntos. E aqui nós temos a Alê, né? Desejando boa noite e um excelente estudo a todos. A Alê é uma pessoa muito querida, né, Alessandra? Para você também, tudo de bom. Aqui a minha amiga, minha irmã, né? Vânia Amparo, de desenvolvimento mediúnico, desejando paz e luz a todos, bom estudo, que assim seja, né? E aí volta aqui a Adriana, boas vibrações. Gente, isso aqui é extremamente importante, né? Principalmente pela natureza do nosso estudo, que é de natureza espiritual, a importância de estarmos unidos nessas vibrações, né? E aqui nós temos a querida Joselma, né? Tão longe da gente. Hoje, Antônio e eu falamos tanto sobre Joselma, da saudade, né? Mas curta bastante sua filha, seu neto, enfim, curta bastante. Tudo tem seu tempo, né? Bom, gente, então, nós estamos no programa
como vocês estão lendo aqui embaixo, Conhecendo o Espiritismo. Eu gostei muito desse título, né, que a Silvia Almeida escolheu. E a nossa base de estudo, deixa eu só marcar aqui, é essa obra daqui. É o estudo sistematizado da doutrina espírita, é o tomo 1, né? E essa é uma obra da FEB. FEB significa Federação Espírita Brasileira. E nós seguimos no nosso estudo a última revisão. Só lembrando, essa obra já tem 40 anos e sempre sendo aprimorada pelo amor, carinho, dedicação que a FEB tem pela nossa doutrina. Bom, então, nós vamos começar, como sempre nós fazemos, porque nós estamos numa rádio da doutrina espírita, embora nossas portas, nosso coração estejam abertas em mãos de outros credos também, porque aqui nós estudamos as leis de Deus e estudamos os ensinos de Jesus e temos a codificação da doutrina. Só não temos competência, nem é o foco desse estudo, discutirmos outras religiões, né? Bom, então, por ser uma rádio espírita, nós abrimos na sequência com uma leitura que nós chamamos de ambientação. O que isso significa? Olha, deixa lá fora um pouco todas as nossas aflições. Vamos pensar no alimento da nossa essência, do nosso espírito, que é imortal, diferentemente da matéria. Na sequência, toda atividade nossa tem uma prece e, em seguida, a leitura de um trecho do Evangelho, né, que é o nosso farol, nosso guia, né? Então, nós vamos começar com a leitura da ambientação, com a nossa ambientação, que quem fará para nós é a querida Valéria. Então, Valéria, com você. Bom ter você aqui. Olá, amigos, boa noite, Francisca, obrigada, gratidão por esse momento de estudo. Boa noite, Antônio, boa noite, João Santana, boa noite, Cláudia, boa noite, Márcia, boa noite a todos nós. A leitura do Evangelho hoje será do livro Pão Nosso, o item 55, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Quem disse isso foi Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente de natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem é-se apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho.
A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de forma efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Graças a Deus. Bom, eu antes da prece, eu digo, procurem, depois com todo carinho, associar essa ambientação que foi realizada, essa lição com que será lido do Evangelho, né? Nessa passagem tão importante. Bom, agora nós vamos juntos, nós vamos nos unir em pensamento, em sentimentos, né? Dando o nosso melhor, né? E fazermos a nossa oração. Essa prece de abertura. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça, Senhor de nossas vidas, Jesus, mestre amigo, mestre dos mestres, caminho, verdade e vida, toda a espiritualidade de luz, espiritualidade amiga, que dirige a doutrina espírita, que dirige os trabalhos da web rádio, desse programa Conhecendo o Espiritismo e de todas as casas espíritas existentes, aos nossos mentores e guias espirituais. Gratidão infinita por aqui estarmos, com saúde, com disposição, com alegria, com leveza, com espírito fraterno, para buscarmos, aproveitarmos mesmo essa oportunidade de ampliarmos nossos conhecimentos, conhecimentos esses que nos ajudarão nessa caminhada rumo a ti, Pai. Gratos pedimos, estejam conosco durante esse estudo e que cada um consiga absorver aquele ponto, aquela palavra, aquela frase, aquele parágrafo, enfim, que mais necessita refletir para mudar seus comportamentos, pensamentos, palavras, ações. Assim, pedimos proteção para iniciarmos esse estudo, antes realizando a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E quem fará a leitura para nós é o nosso querido irmão
João Santana. Boa noite a todos. Graças a Deus e a Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8, Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena. Esse texto é muito interessante. Item 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não compreendia? E que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, de como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Só então eu compreendi a esterilidade das honras e grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para conquistar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, e aos degraus do trono não se aproximam dele. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurai, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudesse guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões, logo que percebe que se agarram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que podem abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o único traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Le Havre, 1863. Esse texto realmente nos traz uma reflexão muito grande sobre essa parte dos bens terrenos, né, e a nossa posição social. Porque depois que chega do outro lado, realmente nada disso vale a pena, né? É interessante, eu gostei muito desse texto por causa disso. Graças a Deus e a Jesus. Gente, é incrível, né? Como o Evangelho ensina. Nós estamos, na realidade, João, terminando, que nós estamos indo na sequência, né? Nós estamos terminando o capítulo 2. Esse capítulo 2, ele começou com Jesus dizendo que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Jesus deixou claro, e aqui nós estamos diante da fala, do pronunciamento de uma rainha da França, colocando para nós a experiência. E isso daqui nos remete ao livro O Céu e o Inferno, né? Que nós vamos, né, no momento de estudo, verificar
que quem se apega, como você leu, a esses bens materiais, né, muitas das vezes com o oposto do que está aqui, sem humildade, sem praticar a caridade, quando chega lá, se pensa que um subordinado vai estar abaixo, não, essa posição ela pode estar invertida, dependendo do que fizemos aqui. Né? Esse texto, né, que você leu, João, ele é para nossa reflexão mesmo. A doutrina não nos impede de construirmos, de procurarmos ter uma qualidade de vida que não. Trabalhar para, se puder, ter um plano de saúde. Ter uma... necessário, né? É necessário, né? O necessário. Isso. Ela não diz que isso está errado. Não. Ela não diz isso. Mas Jesus, na abertura, disse, né? Ele deixa bem claro: a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens, de nós que estamos aqui encarnados. Então, aí, cada um, né, que constrói, como eu e Antônio vivemos dizendo isso, cada um constrói a sua história, a sua herança, né, o que vai levar. Né? E tem umas coisas assim, né? Pelo que nós vamos falar aqui. Mas o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Por que eu vou seguir diante disso a doutrina espírita? Porque foi a que se encarregou, como nós vamos iniciar o nosso estudo agora, procurando ter como respaldo ciência, filosofia e religião. Não é do acaso. Não foi um homem, uma pessoa, né? Um ser encarnado que criou isso. Então, está aí. E o Evangelho não é para ser lido só uma vez. E o Pai sabe que deixarmos a questão do apego, deixarmos de lado a maledicência, a falta de caridade, que seja uma coisa fácil para nós. Mas uma coisa nós temos certeza: nosso Pai leva em consideração todo o nosso esforço. Então, qualquer esforço, empenho, cair. E essa história dessa rainha, ela vem e relata como foi a chegada dela na espiritualidade. E não é castigo. Foi o que ela plantou aqui. E ela está lá para continuar aprendendo e voltar, talvez, não numa posição de rainha, né? Talvez de subordinada. Né? E aí, então, somos nós, né, que vamos criando. Então, gente, olha só, do nosso livro do Este, nós estamos... Deixa eu só falar uma coisinha aqui, rapidinho. Olha só. Acho que eu marquei. A Bárbara. Olá, pessoal, peço desculpas. Vou estudar pelo YouTube. Boas vibrações. Para você também, para todos nós. Na
próxima semana vai dar tudo certo e você já vai estar aqui conosco. É assim mesmo. Nós vamos devagarzinho e vamos chegando lá, né? E aqui nós já temos a presença já, né, da querida Isabel, né? Ela desejando boa noite e bom estudo para todos nós, né? Isabel é essa dirigente na doutrina espírita, por quem nós temos tanto carinho, que nos dá colo, valoriza, né, todo o nosso trabalho mediúnico, sempre com muito afeto. Bom, como nós falamos no começo, nós estamos estudando essa obra, estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1. Estamos no módulo 2, que trata da codificação espírita. E aí, nós estamos já no roteiro 4. O roteiro 4, ele trata da metodologia e critérios que foram utilizados para a codificação da doutrina. Nós sabemos, se concretizou no século XIX. Todo estudo nos mostra por que teve que esperar 19 séculos depois da vinda de Jesus, que já tinha acenado, falado sobre o Consolador prometido, porque a doutrina espírita, ela instrui, mas ela consola, né? Ela dá carinho, como nós vimos hoje de tarde, né? Ela vai fazendo até não perdermos o medo do desencarne, né? À medida que nós vamos estudando, enfim. E nós, nesse capítulo 4, na semana passada, nós estamos estudando dentro da codificação o item 4.1, que é o Espiritismo e a ciência. Nós falamos do tripé da doutrina: ciência, religião, ciência, filosofia e religião. E esse item fala Espiritismo e a ciência, que foi o que nós lemos, começamos a estudar no encontro da outra segunda-feira. Mas tem um pedacinho que eu acho que é importante, um retorno, que diz assim: espírito e matéria, de acordo com a doutrina espírita, são duas constantes da realidade universal. A doutrina espírita, ela admite, tem matéria, mas também tem espírito, né? E aí diz assim: espiritismo e ciência não são forças antagônicas. Uma puxa por um lado e a doutrina por outro. Não é assim. Mas, ao contrário, completam-se reciprocamente, segundo o pensamento de Kardec, expresso na Gênese, que é outra obra do Pentateuco. E aqui Kardec diz uma coisa importante. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto
o estudo das leis do princípio material. A ciência para dar conta, né? A ciência propriamente dita, para dar conta, pesquisar, investigar sobre questões do princípio material. E aqui diz: o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual, né? Então, nós vemos que cada uma tem o seu objeto de estudo. E diz: ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e, reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. E diz: o espiritismo e a ciência se completam. Um precisa do outro. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos. Não consegue, né, encontrar explicações só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. E aí nós temos quantas universidades, inclusive aqui do Brasil, a própria USP e outra, estudando a questão. Eu acho melhor quem tiver com o microfone ligado, ligar. É bom, porque aí o barulho não atrapalha. Vê se não é o teu, Valéria. Tá ligado. Tenta ver. Aí eu vou continuar. O que houve, Francisco? Não, porque está um barulho, não está um ruído. Barulho, né? E ele... É para desligar o microfone, Valéria, o seu. O som. Vê se consegue. Enquanto você vai tentando, nós vamos continuando. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Nós estudamos as irmãs Foxes, mesas girantes, e hoje nós entendemos por que teve que começar por ali. Quando o João, hoje, lê esse trecho do Evangelho e a Valéria lê a lição na ambientação, mas vamos para o Evangelho. Que certeza nós teríamos, não sei aonde botei meu livrinho, que certeza nós teríamos do que o céu e o inferno nos narram? E o que o céu e o inferno, dentre outras coisas, nos narram? Experiências
relatos de espíritos que já tiveram encarnados e que caminharam. Né? Mas quem garante que isso é verdade? Nós já estudamos. Não foi uma pessoa quem disse isso. Nós tivemos a questão da universalidade. Vários espíritos, ao mesmo tempo. Mais adiante nós vamos estudar isso. Seja por uma questão de psicografia, seja por uma questão de uma psicofonia, seja pela questão de dência, psicofonia, psicografia, espalhados pelo mundo, fazendo o mesmo relato. Não foi um relato, porque isso não se comprovaria como ciência. A forma com que esses espíritos é permitido para o nosso desenvolvimento que eles venham reforçando o que o Pentateuco e as obras complementares ensinam e vem apresentando relatos atrás de relatos. E cada um de nós, como foi apresentado hoje no estudo, nós vamos vivenciando isso. Mas por que você está dizendo sim? Eu pretendo poder dizer com todas as letras que eu me esforço para ser espírita e que eu aprendi com codificador que fé cega não é o nosso rumo. Nós buscamos comprovações. Teve um estudo, eu não estou com papel agora e nem iria procurar, mas João assistiu esse estudo em que o Cosme Deolindo traz para a gente estudos que universidades americanas estão fazendo no sentido de comprovação de vida após a morte. Tem um capítulo desse livro que nós vamos estudar exatamente isso. É a confirmação da existência dos espíritos e da sobrevivência dos espíritos, que foi o nosso estudo de hoje. Então, os estudos da lei da matéria tinham que preceder o da espiritualidade. Vocês lembram que nós estudamos aqui que Kardec, quando começou toda aquela informação sobre mesa girante, irmã Fox, que ele disse que ele não acreditava. Ele disse, eu me posto como incrédulo. Para mim, isto é, minhas palavras, é fantasioso, é para quem quer se promover. Até que um dia ele vai recebendo mais informações, né, pelo estudo do próprio magnetismo, e ele diz, não. Isso tem um fundo de inteligência, tem um fundo de verdade. E Kardec, que não era cientista, mas tinha toda uma formação em um espírito científico,
ele vem e vai pesquisar, né? E aí, prosseguindo, quando aqui diz, né, se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Não é da doutrina espírita, mas umas obras que eu estou lendo, até para conhecer um pouco do povo do Oriente. E teve um imperador do Japão que escreveu uns poemas e ele disse, né, que para acreditar nós temos que ter disciplina. Isso Emmanuel já disse para a gente, né? Teríamos que ter disciplina e aprofundamento. Gente, quando nós falamos que nós estamos aqui no estudo do ESG, lendo passo a passo o que a FEB nos oferece, é num sentido de aprofundarmos nossos conhecimentos, solidificarmos nossa fé e darmos outros passos adiante. Tem uma amiga, grande amiga, esqueci o sobrenome, uma grande amiga nossa de doutrina espírita, que ela é de ciências exatas, a área dela é física. Ela postou num dos grupos que eu faço parte, que são dos dirigentes de desenvolvimento mediúnico, uns estudos da USP corroborando as leis do princípio espiritual. Teses de doutorado, pesquisas aprofundadas, não cuidando da ciência da matéria, e sim da ciência espiritual. Então, a própria academia. Então, isso que está escrito aqui, isso é profundo. Se não tivesse aprofundamento e embasamento científico, eu não estaria aqui agora. Quem foi que disse? Com que autoridade disse? A doutrina não segue esse caminho. E a doutrina e os subsídios prosseguem dizendo: o espiritismo não é da alçada da ciência. A ciência espírita não é da alçada da ciência, como foi colocada aqui, que cuida das leis do princípio material. E aí vem esse subsídio, ele é forte. O fato de a ciência oferecer ao espiritismo apoio e confirmação não garante, no entanto, aquela, ou seja, a ciência que cuida dos princípios da matéria, a competência para se pronunciar em questão da doutrina espírita. E vejam, isso daqui está colocado no livro dos Espíritos. Olha só o que ele está dizendo.
o fato de a ciência, que cuida da parte material, oferecer ao espiritismo apoio e confirmação, não garante, no entanto, a ela competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita. Eis os argumentos apresentados pelo codificador, por Kardec, com respeito a este assunto. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, vão descobrir, e com a ajuda da espiritualidade, mas tá bom, vamos lá, vão descobrir a vacinas, uma delas, Covid, né? Vão conseguir fazer cirurgias à distância, por meio de robôs, ela vai avançando. E isso é importante. É importante que essa ciência avance para cuidar da nossa matéria, né? Para que nosso espírito, nossa essência, tenha a oportunidade, né, de ir provando os seus conhecimentos e tentando melhorar aqui. Então, as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Gente, no estudo apresentado hoje, foi provado. Alguém vai fazer uma vidência com uma finalidade e algo importante lhe é revelado. Algo importante que ajudou a resolver questões importantes. Então, as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Eu posso estar enganada, mas o fato do meu caminhar ser pelas ciências humanas, que não são positivas, que não é ciência positivista, né? Não é ciência exata, como a física, como a química, ela, para mim, ela vai deixando isso claro. E como deixa? O que alegra uma pessoa pode não alegrar outra. Olha a área da educação que nós falamos hoje. O que facilita o meu estudo pode, para a Claudinha, não ser o mesmo caminho. Ela pode, para ela, ser melhor por outro caminho. Existem várias opções para construirmos nosso aprendizado, né? Então, vai dizendo, e não tem como testar, não tem.
não é ciência exata. Não é ciência exata. E aí eu ainda coloco para a nossa reflexão, nós ainda temos um ponto. Nós temos as leis dos homens para cumprir. Por outro lado, o Pai nos deu o livre-arbítrio. Todos nós podemos saber, conhecer de cor e salteado o Evangelho. Termos prestado atenção que o João Santana leu. Para cada um ficou de um jeito. Para cada um ficou de um jeito. Talvez alguns de nós ainda continuaremos um pouco maledicentes, pouco humildes, pouco caridosos. Outros de nós aqui avançarão mais um pouquinho. É individual, cada um construindo a sua história. Então, diz, a ciência propriamente dita é, pois, olha a afirmação. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Tá, essa obra foi escrita no século XIX, né? Mas o que mudou de lá para cá? Diz ainda, não tem que se ocupar com isso. Espera. E qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Isso aqui, essa citação do Kardec, está em referências, eu já falei, está no livro dos Espíritos, né? Então, olha só, na verdade, o que nós temos, isso foi escrito no século XIX, o que nós temos hoje é a ciência se rendendo em alguns pontos, em algumas áreas, o que a ciência que cuida das leis do princípio espiritual apresenta como princípios, como postulados. Porque aqui o que estava dito, que ela não teria que se ocupar com isso, e qualquer que fosse o seu julgamento, não teria peso. Mas, na realidade, o que nós vemos são universidades avançando, pessoas que entram por uma universidade pública, seja de matemática, astronomia, física, química, biologia, seja de que área for, procurando, né? Procurando desvendar toda essa história, toda essa ciência do princípio espiritual que a doutrina trouxe. Mas a afirmação que se tem aqui é de que, naquela época, pelo menos, não era para se levar muito em consideração. Não são palavras minhas, são palavras do que está escrito aqui no estudo nosso. Né? E aí eu diria o seguinte,
exatamente sobre isso que nós acabamos de falar. O espiritismo não é da alçada da ciência. Vocês querem, Valéria, João, Antônio, querem colocar alguma opinião, alguma consideração, quem está aqui nos comentários? Eu não tenho comentários para fazer, não, Francisca. Está tudo muito bem explicado. Valéria quer dizer alguma coisa sobre isso? Esse caminhar, ciência da matéria e ciência das leis dos princípios espirituais. Está me ouvindo, Francisca? Está me ouvindo Sim, agora? Está me ouvindo? Então, Então, sobre a ciência, o método científico, ele é baseado em evidências, em experimentação, né? Então, hoje em dia, já existe, através da ciência, né? Através de métodos de experimentação e naquela época, talvez não, mas hoje em dia a ciência está caminhando bem junto com a filosofia da doutrina. Ocorreu agora. Eu acho que nós temos que ver, né, essa questão da época em que foi escrito, né? E assim, pelo que a gente ouve, inclusive quando nós temos a fala do próprio doutor Frutuoso, né? Que é um médico, é um cientista, as obras que ele escreve, né? Procurando avançar, nós temos assim, uma preocupação da própria ciência, ela querer verificar, né, procurar se aprofundar na questão da existência dos espíritos, o próprio, né, da imortalidade do espírito após o desencarne. Mas nós temos que ter atenção, me parece, porque foi tudo tão pesquisado, documentado, não só pelo Pentateuco, não, pelas obras complementares também, que vem apresentando tantas evidências. E uma palavra que eu não vou lembrar, não, eu já achei, que é na página 71, que vem falando para que ela mudasse a doutrina espírita, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse. Então, eu quero crer assim, que a doutrina espírita ela veio com uma base tão sólida, nos dando uma segurança científica tão grande, né, que, primeiro, nos dá uma certeza, e outra, eu acho que a própria ciência do princípio material, ela procura querer entender mais, né? Eu acho que faz sentido, sabe? Eu tenho uma foto, uma imagem, não é foto, não, uma imagem fixada em mim, que foi de uma palestra
do doutor Frutuoso. Eu já tive contato no consultório do doutor Frutuoso com ele, né? Então, eu tive oportunidade de ver que espírito, que sentido de caridade, de querer ajudar o ser humano. E ele colocou nesse estudo dele o seguinte: ele colocou que toda vez que ele entra no consultório dele para atender um paciente ou num centro cirúrgico, a primeira coisa que ele faz, é imaginar Jesus com as mãos estendidas, abençoando aquele trabalho. E nós estamos falando de um médico que, o quanto ele há anos e há anos segue e estuda a doutrina espírita. Bom, gente, chegou a nossa hora, nós temos que dar uma parada por aqui, é importante. Vamos fazer a nossa prece, mas fica para a nossa reflexão, quem gosta de estudar isso. Em que ponto a ciência pode vir ajudar, mas nós temos uma base sólida, ponto. Né? E como Kardec ensinou, precisaria uma universalidade de espíritos para dizerem: está tudo errado, mudem de ideia. Então, vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos ao Pai e, nesse momento, junto, dizermos: Pai, nesse momento, nosso mais puro sentimento, te agradecemos pelo teu carinho, teu zelo, tua preocupação, pelos meios, mecanismos, condições que nos oferece para cada vez mais termos conhecimento dessa doutrina que estuda a nossa essência, o nosso espírito e o que é necessário para que ele evolua rumo a ti. Pedimos tua proteção para as atividades que ainda vamos desenvolver e para o nosso sonho. Sabemos o quanto ele é importante para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Que amanhã possamos despertar dispostos, com alegria, leveza, boa vontade, com firme propósito de caminharmos rumo a ti, segundo as tuas leis. Graças a Deus. Então, beijo carinhoso para todos, né? Precisamos agora terminar a transmissão. Antônio, Boa noite a todos. João, Valéria, Claudinha, que acabou tendo que sair, né? A todos. E que Bárbara, semana que vem, esteja aqui. Boa noite, Antônio. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, Valéria. Tudo de bom aí, tá? Uma ótima semana para todos. Beijo, Igualmente. Tudo de bom. Igualmente. Tchau, Francisca. Tchau. 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 Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.